O texto dessa noite está no livro dos Salmos. E nós consideraremos o Salmo 3. O Salmo 1 e 2 são considerados a base de todo o livro dos Salmos. Então, o Salmo 3 é o primeiro depois dessa introdução, dessa abertura, e este salmo que é de Davi. É um salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. E assim expressou Davi: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários! São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque podemos te cultuar nessa noite e podemos parar alguns instantes para ouvirmos a tua voz através da tua palavra. Rogamos por isso que o Senhor fale conosco, que a partir dessa situação da vida do teu servo Davi, que o Senhor inspirou para que escreveste esse salmo, possamos ter condições, iluminados pelo Teu Espírito, de compreender a Tua vontade na nossa vida, diante das circunstâncias, muitas vezes imprevisíveis para nós que somos tão frágeis e dependentes do Senhor. Que possamos aprender o que fazer diante dessas situações, de acordo com a Tua palavra, em especial deste salmo, e que, ouvindo a Tua voz, a partir deste momento em especial, possamos considerar a nossa própria vida, os nossos dias e conformá-los à tua soberana vontade. Que o Senhor nos ajude a compreendermos a tua palavra e também que fique claro a maneira como o Senhor requer de nós que coloquemos em prática na nossa vida. É o que rogamos, agradecidos no nome santo do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nas últimas semanas, nos últimos dias, nós temos, para aqueles que se interessam por notícias, e eu sinceramente desanimo muitas vezes com o tipo de notícia que vemos através dos meios de comunicação. Eu fico desanimado em assistir jornal. Eu fico desanimado também em procurar notícias pela internet. Porque são tantas coisas que nos entristecem, são tantas situações de injustiça, de violência e de tantas outras coisas fúteis, muitas vezes, que parece que não nos agregam muito na nossa vida. Um dos exemplos disso, alguns dos exemplos disso, nós vemos já há algum tempo, embora esse assunto não seja recente, da situação na Síria, quando foram veiculadas imagens mais recentemente do sofrimento e da morte de crianças naquela região. Este conflito que há mais de 7 anos já está ocorrendo, mas que nos últimos dias, nas últimas semanas, houve maior repercussão. Vimos também nos últimos dias o assassinato daquela mulher, uma política do Rio de Janeiro, e a repercussão disso, muitos se alegrando com a morte de alguém,
e outros achando um absurdo, como se a morte dela fosse mais importante do que a morte de outras pessoas. Também temos visto, e talvez essa realidade esteja mais próxima a nós, de conflitos, como a greve dos professores de São Paulo. Temos até no nosso meio pessoas que são professoras no município de São Paulo, e sobre a greve que está acontecendo e os conflitos com policiais, enquanto reivindicam não privilégios, como muitas vezes os políticos fazem, mas direitos que não deveriam ser retirados. Considerando essas situações variadas, algumas que parecem distantes de nós, como o caso da Síria, ainda que chegue a nós essas informações, mas outras mais próximas a nós dentro do nosso próprio país, e outros que poderíamos até fazer uma visita naquela manifestação, de tão próximo que é impossível deixarmos de considerar que a nossa realidade envolve muitas lutas de vários tipos, muitos conflitos, e devemos e temos condições de reconhecer o que o Senhor tem a dizer em situações assim. Como eu disse, ainda que eu e você não sejamos professores envolvidos nessa situação, é claro que em alguma medida, frequentemente, encontramos momentos de luta, momentos de dificuldades, de adversidade, em alguma medida. Talvez alguns estejam enfrentando mais intensamente no momento. Como a nossa irmã Tânia orou, problemas muitas vezes no trabalho, problemas familiares, com o cônjuge, com os filhos, são muitos os motivos de preocupação. E dentro dessa perspectiva, cabe bem aquela expressão que muitas vezes se usa quando alguém pergunta a outra pessoa: e aí, como estão as coisas? Como você está? Eu estou na luta, certo? Que a vida envolve muitas batalhas, muitos desafios, e nas diversas esferas da nossa própria vida. Como já disse, no trabalho, aqueles que estão empregados muitas vezes devem lutar para sobreviverem ali, porque há uma ameaça: se você não se submeter a determinados tipos de imposições, somos lembrados, né? São lembrados de que existem milhões de desempregados e você contrariar pode facilitar a se juntar a eles. Ameaças desse tipo. Talvez não sejam ameaças letais como as que Davi aqui estava enfrentando, como no desenho que eu pedi para as crianças fazerem, um exército comandado pelo seu próprio filho Absalão, armados, numerosos, como ele expressa muito bem nestes primeiros versículos, mas somos muitas vezes atacados com palavras, com atitudes. Muitas vezes querem nos prejudicar, ou mesmo sem querer acabam nos prejudicando. Isso acontece na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso ambiente de trabalho, que muitas vezes pode se tornar uma zona de guerra, onde um quer sobrepor o outro, tirar algum tipo de vantagem. Isso acontece nos nossos estudos, quando um tem que também superar o outro, e até mesmo dentro da própria igreja podemos nos deparar com situações assim. É possível que você já tenha se sentido traído por alguém que confiava. Imagine para Davi o que foi, tratando de assuntos do reino de Israel, externos, ele voltar e o seu filho ter cativado muitas pessoas, multidões, para segui-lo e se levantarem contra o próprio rei. Estamos falando do filho de Davi. Imagine como que ele se sentiu traído naquela situação. Muitas vezes os ataques vêm mais facilmente de pessoas próximas a nós.
Isso não aconteceu somente com o rei Davi. Eu sempre gosto de voltar ao Éden, porque eu entendo que podemos aprender muitas coisas com tudo aquilo que acontece, especialmente no 3º capítulo. Quando a serpente, o diabo, foi tentar os seres humanos, e o responsável, o líder, aquilo que foi colocado pelo próprio Deus, o homem na liderança, qual foi a estratégia do diabo? Usar aquela mais próxima a ele, que era a sua esposa, Eva. Então, muitas vezes podemos ser traídos, enganados, ficamos frustrados com aqueles que são próximos a nós, e isso nos dói muito. Muitas vezes esperaríamos do cônjuge algum tipo de atitude, certas palavras, e o que encontramos é completamente o oposto disso. Aqueles mais íntimos nos conhecem e muitas vezes acabam nos machucando mais por nos conhecerem melhor. Davi enfrentava uma situação semelhante. Ficamos frustrados, desanimados, muitas vezes, como já mencionei, com as injustiças do mundo, o que nos fazem ficar desanimados de até querer saber o que se passa ao nosso redor. Uma pergunta que eu te faço: o que mais tem te afligido ultimamente? Você tem passado por aflições nesse último período? Ainda que não seja como as que eu citei inicialmente, quais são os motivos das suas aflições? O que tem te angustiado? E pelo que você tem lutado e encontrado muitas vezes inimigos que parecem ser implacáveis, como no caso aqui do rei Davi. Aqui no texto do Salmo 3, há uma pausa natural, chamada Selá, que é no versículo 2. O rei Davi expressa com ênfase: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. As dificuldades só se multiplicavam, assim como os inimigos. E ele estava afligido. Ele estava naquele momento, inicialmente pelo menos, angustiado, tanto que ele fugiu e demorou 2 dias para fugir. O que tem te afligido? Que muitas vezes dá vontade de sumir, como fala. Ou muitas vezes alguém pode chegar num nível de sofrimento que dá aquela vontade: eu espero que eu durma e não acorde, porque eu tenho sofrido muito. Ainda que você não tenha passado por uma situação tão grave para pensar algo dessa natureza, é possível e é até natural que eu e você encontremos situações que nos afligem, que nos doa enfrentar, em que temos que lutar para procurar até prosseguir. A primeira lição que eu e você podemos aprender a partir do Salmo 3, baseado nesses 2 primeiros versículos, que, como disse, tem uma pausa natural de uma situação angustiante para Davi, e aí você devemos fazer uma pausa também e pensar em quais são os motivos que nos angustiam. A primeira lição encontrada nestes 2 primeiros versículos é que no mundo teremos aflições e angústias. Não importa quem seja. É mentira que aqueles que são mais pobres são os únicos que sofrem. Estamos falando de um rei, alguém que poderia estar acima de qualquer sofrimento de qualquer mortal. Mas olha como ele se expressa. Se não tivéssemos aqui essa parte que também consideramos ser preservada por Deus, daquilo que é a sua escritura fiel, inspirada, essa parte, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Se não soubéssemos que era o próprio rei Davi que estava escrevendo essa palavra,
eu dissesse a vocês que era um rei, talvez alguém não acreditaria. Um rei não fala desse jeito. Um rei não age dessa maneira, fugindo de uma situação e parece que demonstrando fragilidade. O rei deve ser alguém forte, se impor contra os adversários, batalhar, seguir adiante. Mas a partir desse título, não confiança em Deus na adversidade que nós temos aí, mas esse que eu acabei de ler, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, a partir desse contexto sabemos que era um rei, alguém poderoso nas batalhas muitas vezes, porque Deus estava com ele, e agora ele está fugindo de seu filho e de muitos do povo que haviam se voltado contra ele. Seja quem for, do mais pobre ao mais rico, daquele em uma situação talvez menos privilegiada na sociedade, até aquele com mais privilégios. Pode ser os professores de São Paulo, ou pode ser aqueles que legislam em causa própria. Seja quem for, todas as pessoas enfrentam aflições e angústias de algum tipo e em alguma intensidade enquanto estão nesse mundo. Vemos aqui nestes 2 primeiros versículos que o número dos que estavam traindo, estavam sendo desleais ao reinado de Davi, se multiplicava, de maneira que aqueles que estavam com Absalão já haviam se tornado um número maior daqueles que eram fiéis ao rei Davi. Chegando ao ponto de fugir do seu próprio filho, e a situação de Israel como nação, como reino, se complicava, e aqui Davi expressa de uma maneira a situação que é mais angustiante que qualquer pessoa possa passar nesse mundo. Como eu disse, a primeira lição é: no mundo teremos aflições e angústias. E diante dessas aflições, dessas angústias, não existe nada pior do que a segunda parte do versículo 2. Aquilo que muitos diziam: não há em Deus salvação para ele. E não necessariamente quem dizia isso não cria em Deus. Muitas vezes, e muitos aqui que diziam isso, poderiam até crer em Deus, faziam parte do povo de Israel. Aquilo que diziam a respeito de Davi é que parece que nem Deus está do lado dele. A grande maioria daqueles envolvidos naquela situação estavam contra Davi. Então, provavelmente, ou aparentemente, nem Deus poderia estar do lado dele. E lá no segundo livro de Samuel, capítulo 15, nós vemos que até o próprio rei Davi, ele prepara uma situação para ter a confirmação se Deus seria favorável a ele, se ele teria achado graça aos olhos do Senhor. A pior situação que eu e você podemos passar, em que o nosso sentimento parece que de sofrimento, de tristeza, parece não haver esperança, quando aparentemente nem o próprio Deus se interessa pela nossa causa, pela nossa situação. Era uma situação extremamente angustiante, daquelas situações que ou a pessoa perde o sono ou deseja não acordar. É essa a intensidade do sentimento de Davi naquela situação. Uma situação de se perder o sono, mas não para Davi. Como vemos na sequência, a partir do versículo 3, e podemos aprender com o rei Davi o que eu e você podemos e devemos fazer em momentos de aflição. Já que todos nós passamos por momentos assim, o que eu e você devemos fazer quando estivermos angustiados e preocupados? Os versículos 3 a 6, nós compreendemos o que podemos e devemos fazer. Diante de uma aparente falta daqueles que estavam
do lado dele tinham poucos próximos ao rei Davi. E talvez nem Deus estivesse disposto a ajudá-lo. Nessa situação de angústia e de aflição, o que o rei Davi faz? Versículo 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Diante da aflição, diante da angústia, diante da aparente falta de interesse do próprio Deus, e muitas vezes a gente pode chegar no ponto de dizer: Senhor, por que o Senhor não me ajuda? Eu estou nessa determinada situação há tanto tempo e parece que o Senhor não faz nada. O Senhor não é propício a mim. Parece que os outros é que têm vantagens, que o Senhor está com os outros, mas comigo não. Se você já passou por alguma situação assim, aprenda o que Davi aprendeu. O que ele faz diante do problema gigante na frente dele? Ele se volta para o Deus que é maior do que os próprios problemas dele. Ele se lembra de quem Deus é, quando ele expressa: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. No momento de perseguição do próprio filho e de um exército contra ele, desestabilidade em Israel, ele é ameaçado de morte, ele se volta para o Deus dele. E ele usa essa expressão que não é a primeira vez, e nem a última que aparece nas Escrituras: porém tu, Senhor, és o meu escudo. Aqueles que estiveram conosco nos estudos, até o ano passado, de quarta-feira, estudando o Evangelho segundo a vida de Abraão, devem se lembrar que lá no capítulo 15, depois dele ter enfrentado exércitos para salvar Ló, isso no capítulo 14, ele está temeroso porque ele poderia sofrer retaliação destes inimigos. Muitos exércitos, associação, aliança entre exércitos poderiam se levantar contra ele. E então Deus, ele se aproxima de Abraão e diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. E essa foi uma oportunidade para que Abraão compreendesse mais a aliança que Deus havia feito com ele. Diante de uma situação em que causava temor em Abraão, Deus diz: eu sou teu escudo, aquele que te protege contra os ataques que você pode temer, aquele que pode impedir que você até morra. Mas Davi, conhecendo inclusive a história de Abraão, não é Deus que fala para ele neste momento, é ele que expressa a confiança em Deus, dizendo: porém tu, Senhor, és o meu escudo. A situação pode parecer só piorar, mas eu confio no meu escudo, aquele em quem eu encontro proteção, aquele que, por mais abatido que a minha alma esteja, por mais no fundo do poço que eu pareça estar, qual era a glória de Davi? Era o Senhor, e não o fato dele ser rei de Israel. Não era seu status ou a sua situação que poderia fazê-lo ficar de cabeça erguida. Na verdade, ele estava no buraco, numa situação complicadíssima, e ele disse: não importa a situação onde eu esteja, eu estou protegido, e a minha glória não é a minha situação, mas o Senhor mesmo, e é o Senhor que exalta a minha cabeça. Apesar de toda situação difícil que possamos enfrentar, estamos seguros, não baseado no que está ao nosso redor, dos possíveis ataques e das possíveis dificuldades que teremos. Estamos seguros porque é Deus quem nos protege e é Ele quem nos deixa em segurança. Não são as situações ao nosso redor que devem ser motivo da nossa alegria ou do nosso abatimento.
Davi está dizendo que é Deus quem exalta a cabeça dele. Não são as circunstâncias. O próprio Deus é o motivo da segurança e da alegria dele. Diante da aflição, eu e você precisamos lembrar de quem Deus é. É o nosso protetor, é aquele que é a fonte da nossa alegria, mas não é somente isso que podemos aprender com o rei Davi. Versículo 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Em segundo lugar, eu e você podemos aprender que devemos recorrer a Deus em oração. Davi, naquela situação, se volta para Deus, lembra diante de quem ele está, quem é o Deus dele, e clama por socorro. E não somente ele clama, mas ele tem a firme confiança de que é respondido. Diante da aflição, além de lembrarmos quem Deus é, eu e você devemos orar e devemos aguardar com uma boa ansiedade, na expectativa de sermos respondidos, e sabemos que para nós isso é a partir tanto da providência de Deus controlando todas as situações ao nosso redor, como Davi aprendeu, e depois você pode ver a partir de 2 Samuel 15, mas principalmente através da Escritura, onde aprendemos o que devemos fazer. Este é o caminho para desfrutarmos paz em meio a dificuldades, e disposição e coragem para os desafios que Deus coloca diante de nós, que não acabam quando a gente dorme. O outro dia, às vezes a gente pensa, não quero nem ver amanhã. Como o Senhor Jesus disse, já vimos a respeito disso, basta cada dia o seu mal. O importante é que busquemos aquilo que é prioritário na nossa vida. Seja qual for a situação, devemos lembrar constantemente sobre quem Deus é. Devemos também recorrer a Deus em oração e também desejarmos ouvir o que Ele tem a nos dizer através da Sua palavra. Foi por isso que eu pedi para que as crianças fizessem o segundo desenho. Após fugirem de um exército de um lado da folha, o rei Davi dormindo, mesmo sabendo que tinha um exército ao redor. Como no versículo 5 nós lemos: deito-me e pego no sono, e acordo porque o Senhor me sustenta. Eu não durmo porque eu estou em uma boa situação e eu me coloquei nela. E nem acordo porque eu me garanto. Dependendo da situação, eu sei o que fazer, eu tenho experiência de vida, eu tenho uma boa formação, eu sou mais inteligente que o outro. Não é por isso que ele dormia tranquilo e acordava, mesmo sabendo que havia aqueles perseguidores ao redor dele. Ele dormia e pegava no sono. Aquele momento de perseguição não fazia com que ele perdesse o sono. É claro que o rei Davi também teve que aprender com isso, assim como eu e você também devemos aprender. Ele aprendeu a não perder o sono por causa das dificuldades, das aflições. E ele também sabia que no dia seguinte, quem o sustentaria, independentemente da situação, seria o seu Senhor. E ele diz no versículo 6, não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. E ele não temia, não porque ele era mais numeroso ou mais poderoso do que os outros, mas sim porque o Senhor estava com ele. Em momentos de aflição, se nos voltarmos ao Senhor, não sou eu que estou dizendo isso, é a própria palavra de Deus. Se nos voltarmos ao Senhor, lembrando de quem Ele é e do que Ele já fez na história e na história das nossas vidas, e rogarmos socorro nas nossas orações, que Ele nos ajude, que Ele nos dê orientação, e estivermos dispostos a ouvir o que Ele tem a nos dizer, nós encontraremos paz
com Deus e diante das situações. Também enfrentaremos esses desafios com disposição e coragem, porque compreenderemos por que Deus nos coloca em situações dessa natureza. Possivelmente você já fez essa pergunta em uma situação difícil. Por que Deus me deixa passar por essa situação? Eu nunca faltei em uma escola dominical. Eu nunca faltei em um culto. Eu sou crente desde que eu nasci. Eu nasci na igreja. Eu sou honesto no meu trabalho. Eu casei com alguém crente. Procuramos educar nossos filhos no caminho do Senhor. Eu dou até o dízimo. Por que Deus deixa acontecer essas coisas na nossa vida? Porque Ele permite que sejamos afligidos e angustiados, e é por isso que podemos afirmar que é possível encontrar paz em meio ao momento de aflição e coragem, apesar da nossa própria limitação. Versículo 7: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios, quebras os dentes. É uma figura bem violenta, não é? Feres os queixos e quebras os dentes. Quem há de lutar por ele, não é ele mesmo? E apesar dele ser minoria diante daqueles numerosos que se juntavam a Absalão, Deus sendo propício a ele, o salvando daquela situação de dificuldade, Deus é maior do que qualquer tipo de problema que eu e você possamos ter. Talvez você já tenha pensado, até dito para alguém: eu já ouvi algo desse tipo. Quando conversamos com pessoas sobre as dificuldades que elas estão enfrentando e procuramos levar alguma orientação da palavra de Deus para aquela situação, e muitas vezes essa orientação parece ser até óbvia, né? E somos surpreendidos com a resposta: ah, pastor, mas a minha situação é muito difícil. Isso daí eu já faço, mas mesmo assim é muito difícil. Parece que aquela adversidade é pior do que qualquer outra coisa e está acima de uma orientação bíblica. Diga isso a Davi, que diante de uma forte oposição, ele conseguia dormir em paz. Ele tinha esperança que Deus seria propício a ele e demonstraria sua justiça, e ele não era vingativo, querendo que os outros desleais a ele perecessem. Na verdade, ele expressa que o próprio Deus deveria retribuir a cada um de acordo com as suas obras, com as suas atitudes. Senhor, me salva. O Senhor é que vai fazer justiça nessa situação de injustiça. As circunstâncias vividas por Davi o fizeram reconhecer que Deus era o seu escudo e somente nele poderia ter esperança. Ele poderia tentar alistar um forte exército e ir para a guerra com aqueles desleais. Mas naquela situação ele se viu extremamente frágil e dependente do Senhor. Se você passa por um momento de aflição e você entende que você não pode fazer nada diante dessa situação, que você é extremamente frágil, essa pode ser uma maneira de Deus estar te demonstrando que você deve depender dele e não de si mesmo. Deve confiar nele e não na situação em que você se encontra. Quando Deus nos conduz pelo vale da sombra da morte, muitas vezes, quando lemos no Salmo 23, durante a liturgia, e Ele permite que sejamos afligidos para que, nos voltando para Ele,
recorramos a Ele em oração e Ele nos responda. É assim que Ele faz com que sejamos mais dependentes dEle e menos de nós. É assim que nossa confiança em Deus é alimentada, porque dizer que se confia em Deus é fácil, mas somos provados, e nesses momentos de prova é que a gente demonstra onde está a nossa confiança. E Deus permite que passemos por aflições, para que reconheçamos quem Ele é, para que dependamos mais dEle e para que confiemos mais nele em toda e qualquer situação. Para concluir, algumas aplicações para nós, ao considerarmos que essas lições, que no mundo nós teremos aflições e angústias e não devemos nos enganar. Aqueles que dizem que a vida cristã, onde há dificuldades, é falta de fé, isso é um equívoco, isso é um erro, isso é antibíblico, porque o Senhor Jesus disse que no mundo passaremos por aflições, mas Ele venceu o mundo. Aprendemos também o que fazer em momentos assim. Devemos nos voltar para Deus e não para os problemas, não para os motivos da nossa aflição e angústia, e devemos orar. Temos a tendência de pararmos de orar. Devemos recorrer a Deus pedindo respostas, e temos a tendência de negligenciarmos também a palavra de Deus em momentos como esse, em que ouvimos Deus falar apesar de nós. E podemos compreender a partir desse salmo sobre a providência de Deus. Deus, na sua providência, assim como temos visto em outros momentos, Ele não é indiferente ao nosso sofrimento, Ele se importa conosco, assim como Ele se importava com Davi, e Ele intervém nas nossas lutas e nas nossas angústias de cada dia. Ele pode nos conceder paz, independente de que tipo de dificuldade for, seja quem for o seu chefe, ou o período em que você esteja desempregado, seja quão difícil for o seu cônjuge, ou quais trabalhos ou tipos de trabalho estejam dando os seus filhos, Ele se importa e Ele intervém, e Ele pode te conceder paz em meio às dificuldades. Não importa o tamanho da dificuldade, importa o tamanho do nosso Deus. E o nosso Deus é grande, e Ele nos orienta. Eu disse que Ele pode nos conceder paz quando nos voltamos para Ele. Clamamos através de orações, e estamos ávidos por receber dEle a palavra dEle, orientações e palavras de conforto e de exortação, de estímulo, tudo de acordo com a vontade dEle para as nossas vidas. Não nos esqueçamos de quem Deus é. Tenha seu foco em quem é o nosso Deus e não nas questões deste mundo. Não permita que a sua agenda esteja cheia demais para uma vida de oração incessante. Ore em todo lugar, mas também dedique um tempo especial para a oração. Precisamos também reconhecer Deus falando sobre quem Ele é, o que Ele fez e está fazendo nas nossas vidas através da palavra dEle. Por isso, não deixe de ler a Bíblia. Não leia apenas como uma obrigação, mas se lembre que é o próprio Deus grandioso que se importa com você e que enviou o seu Filho para te salvar, é que está falando com você. Medite durante todo o seu dia sobre aquilo que você viu no estudo da palavra de Deus, aquilo que você ouviu hoje, tanto pela manhã como agora à noite. Como Deus quer usar a sua palavra na sua vida nesses próximos dias. E o segundo aspecto a respeito da salvação, todas as circunstâncias passadas por Davi, de traição daqueles que eram leais a ele, inclusive do seu filho, de perseguição do seu filho, de instabilidade no reino,
todas essas dificuldades fizeram com que ele chegasse a uma conclusão. E nós encontramos essa conclusão no versículo 8, que diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Ainda que muitos dizem que Deus não se importa com a situação que você está passando. Cadê o seu Deus? Você já ouviu isso? Ou algo parecido? Você diz que é crente, mas sofre que nem um condenado, mas diz que é salvo. Ainda que muitos contrariem isso, Davi conhecia o seu Deus. Do Senhor vem a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. Aquelas circunstâncias difíceis, aqueles momentos de aflição, adversidade, fizeram com que Davi concluísse que do Senhor é a salvação. Preste atenção agora no que eu quero te dizer. Mais importante do que qualquer outra coisa que possa acontecer nos seus dias de aflição, é você compreender mais a respeito da salvação que Deus te concedeu. Não é somente Deus me abençoou, está tudo bem comigo, eu estou vivendo um momento de paz, isso é ausência de dificuldades. Não foi isso que o rei Davi vivenciou. Ele encontrou paz mesmo com dificuldades. Ele encontrou coragem mesmo sendo frágil e incapaz. Mas tudo isso fez com que ele compreendesse mais a respeito da salvação. E eu vejo um paralelo nisso com Abraão. Quando Deus disse: eu sou teu escudo, no mesmo capítulo, ele entende a aliança de Deus de um modo todo especial. A maneira como Deus salvaria a vida de Abraão e também de toda a sua descendência, da qual eu e você fazemos parte, se amamos ao Senhor Jesus e se nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos somente nele para a salvação. Os momentos de aflição devem ser vistos como oportunidades para que eu e você compreendamos mais a salvação. Quando lembramos de quem Deus é, oramos e ouvimos Ele nos falar aquilo que Ele tem a nos dizer. Entendemos mais sobre quem nós somos. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, sabemos que todas as coisas, inclusive os momentos de aflição e de angústia, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O apóstolo Paulo está dizendo que tudo que acontece na minha e na sua vida nos conduz, se eu e você somos filhos de Deus, nos conduz a um mais pleno conhecimento do Senhor Jesus. Os momentos de aflição, de luto, de dificuldades, nos fazem compreender mais sobre o nosso Deus e sobre o que Ele fez por nós ao enviar Seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E estes momentos de aflição, à medida que eu e você perseveramos, a nossa fé é amadurecida e para que outros possam nos perguntar: qual é a razão da esperança que há em você? Você se diz salvo, como eu disse há pouco, mas sofre como um condenado. E diz que um Deus existe e se importa com você. Eu quero ver isso. Demonstre através de uma firme confiança em Deus, onde você demonstra paz em meio da pior dificuldade possível, em meio à calúnia contra você e principalmente contra o próprio Deus. As aflições nos conduzem à semelhança de Cristo. Por isso, elas não nos devem ser motivo de tristeza, de abatimento, de perdermos o sono ou de perdermos nossa vida durante o sono. Elas
nos devem ser as aflições motivo de alegria e exultação, não de angústia e aflição. Como diz Tiago: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, aperfeiçoados, mais maduros na fé e íntegros, em nada deficientes. Que eu e você também, assim como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, que eu e você aprendamos em meio às dificuldades a bendizer a Deus também. Como ele disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, para uma viva esperança, não para a falta dela. Mas qual é o motivo da nossa esperança? Não são as circunstâncias. É uma esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, porque Deus é o nosso escudo, se somos filhos de Deus. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Não é também nas dificuldades, mas na esperança que nós temos em Cristo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessários, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, que eu e você aprendamos a bendizer o nosso Deus bondoso, que tem cuidado de nós, mesmo em momentos de dificuldade. Não nos esqueçamos que os momentos de angústia e de aflição são permitidos por Deus para provar a nossa fé, e são oportunidades para que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, e para que sejamos mais parecidos com Ele, de modo que glorifiquemos o nosso Deus. Que eu e você então perseveremos, exultantes, alegres e confiantes, não por causa das situações da nossa vida, mas que seja uma exultação, uma confiança no Senhor, que nos faça expressar, assim como o rei Davi expressou nesse salmo, e assim como o apóstolo Paulo também expressou diante do sofrimento, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que a esperança que temos em Cristo, de modo especial no porvir, quando Ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais sofrimento, nos mova a um relacionamento mais próximo com o Senhor, a uma confiança maior nele, menos em nós, a uma dependência dele, não das situações, e que compreendamos mais o cuidado de Deus nas nossas vidas, a salvação que Ele nos concede em Cristo e as promessas que Ele ainda tem a nos revelar no último dia e por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.